Nação, Flamengo próximo de anunciar aí a contratação de Saúl, né? Jogador espanhol, né? Muito conhecido na Espanha, né? Jogador que fez sua carreira em alguns clubes lá do futebol europeu, né? Mas agora está no Atlético de Madrid. Estava negociando com o clube da Turquia, mas quando soube que o Flamengo estava interessado na sua contratação, já descartou completamente, inclusive os torcedores lá da Turquia, né? Do clube, ficando revoltado. E agora chega no Flamengo. É esperado entre hoje e amanhã para assinar contrato, né? É um jogador que já conhece Felipe Luiz, já jogou com o Felipe Luiz. É um jogador que, pessoal, joga em várias posições. E não é um jogador normal, né? Não é um jogador simples, né? O Flamengo está contratando um grande jogador, né? Jogador de seleção espanhola, pessoal. Então, isso aí está repercutindo, né? Não só aqui no futebol brasileiro, como também na Europa. O Flamengo é esse time que tem esse potencial, né? O Flamengo hoje não vai e negocia com qualquer jogador, né? Vai e negocia com grandes clubes do futebol europeu, né? É um jogador que, sem sombra de dúvida, é um jogador jovem, não é um jogador velho ainda. Tem muita lenha para queimar, eu acho que ele vai dar muito certo no Flamengo. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? É um jogador que tem muita qualidade, pessoal. É um jogador nota 7 no futebol europeu. Então, você imagina aqui no futebol brasileiro qual vai ser a sua nota, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá. Reforço Saúl. Tá certo a pronúncia? Não tem segredo aí, né? Não. Saúl. Flamengo de olho em espanhol e a gente tem números dele na nossa tela. Saúl, o sobrenome, como é que é o sobrenome? Níguez. Saúl Níguez nas últimas 3 temporadas. Obrigado, amigo André. Tem muita informação, hein? Na temporada 22-23, 38 jogos, 15 como titular. Fez 3 gols e 1 assistência. Temporada 23-24, mais jogos, 49-23 como titular, 2 gols, 5 assistências. Melhorou em assistência, hein? E nessa temporada agora, a última, 24-25, 26 jogos, 19 como titular, 1 gol e 6 assistências. Amigo André. É um meio-campista que não vive o seu auge, mas que tem uma história gigantesca no Atlético de Madrid. São mais de 400 jogos, foi campeão de La Liga, vice-campeão de Champions, trabalhou com o Felipe Luiz, inclusive jogou também com o Jorginho no Chelsea. É um atleta que fisicamente não tinha problemas, tanto que ele vinha atuando regularmente no Sevilha na última temporada. Mas a última vez que ele foi mais titular do que reserva em uma edição de La Liga foi na temporada 2021, que ele começou 22 jogos. Titular absoluto foi na anterior, 19 e 20, aí que ele foi a última vez que ele foi titular absoluto. Então é um cara que não vive mais seu auge, tanto que foi emprestado para o Chelsea depois, na última campanha estava emprestado até por 2 anos ao Sevilha, né? O empréstimo foi terminado antes e o contrato rescindindo com o Atlético de Madrid. Então não vive o seu auge, mas ainda é um cara que fisicamente tem jogado constantemente e tem um nível que eu acho que pro futebol brasileiro ele vai ocupar um papel importante na equipe do Flamengo. Acho que é um reforço num setor que era importante. Não tô comparando o jogador e nem a importância, acho que nem é para chegar como substituto do Gerson, mas pensando em característica da versatilidade dele, é um cara que pode jogar mais recuado, pode jogar aberto pelos 2 lados, pode jogar aberto pelo lado direito como o Gerson joga e é canhoto. Ele pode jogar, André, então, por exemplo, na do Gerson ou na do Arrascaeta? Na do Gerson é exatamente isso, assim, porque ele pode jogar aberto pela direita sendo um canhoto. E com essa característica, ele é um cara que pode jogar naquele lado, mas sem a característica de ponta, assim como o Gerson. Então por isso que eu estou comparando em termos de característica. Eu não estou falando de importância, é o substituto, é o cara que é melhor que o Gerson, é pior que o Gerson. Pode substituir o Arrascaeta também. Não, mas na do Arrascaeta eu acho que mais dificuldade. Eu acho que aí seria mais o Carrascal, por exemplo, que tá vindo. Acho que ele jogaria mais recuado. Eu acho que ele joga mais recuado. Aparecem alguns números ali na tela, não tantos, mas apareceu alguns números de assistências. Por isso que eu perguntei. Mas não é uma assistência diferente, né? Exato. Da que a gente está acostumado a ver com a Arrascaeta, por exemplo. Né? Normalmente é um passe mais lateral. Exato. Não é uma coisa assim da bola enfiada e tal. Boa. Então não são tantas assistências assim. Mas às vezes você tá no meio de campo, dá o passe pro lado, o cara chuta, conta como assistência. Uhum. A maioria é assim, no caso. Então eu acho que ele vem muito podendo ser essas diferentes opções que ele oferece pro Felipe Luiz, mas
Mas, lógico, Joga no em várias momento... posições, isso aí Exato. O Gerson vive um muito momento bom. para melhor do que o Saul, tecnicamente falando. Você tá falando de um cara que era protagonista do Flamengo. Não acho que o Saul chega para ser o protagonista do Flamengo. Mas ele pode oferecer essa característica dentro do meio de campo. Eu acho uma contratação, até pelo fato do Felipe Luiz conhecê-lo tão bem, um cara ainda de 30 anos, então ainda não é um cara que tá vindo para encerrar a carreira, longe disso. Tem jogado constantemente, mesmo perdendo espaço no Atlético de Madrid antes do empréstimo para o Sevilha, ele atuava direto, ele jogou quase todas as rodadas do Campeonato Espanhol, a maioria saindo do banco. Então acho que até vindo no contexto do futebol brasileiro, na carência que o Flamengo tem, eu acho que é uma contratação interessante, ainda que não seja para ser, olha, vai entregar a mesma coisa que o Gerson entregava, ainda que dentro do posicionamento ele pode ser um encaixe ali naquele setor. E até porque, Dom, que apesar de também ser polivalente, eu vejo o Saul com uma característica também diferente do Gerson no aspecto técnico. O Gerson é um meia mais clássico, Sim. um cara que começou jogando como um articulador, às vezes até como atacante na base, recuou e foi muito bem. Na França, o Gerson também jogou mais adiantado, atacante com o Sampaoli, não foi? Exato. Então, o Gerson é um cara mais refinado com a bola. O Saul tem uma boa técnica também, mas é um cara que no auge ele fez muito da dinâmica que tinha no meio campo. Jogador ali que até uma dinâmica, de fato, que faltou ao Gerson na primeira passagem pela Europa. Um cara que estava em todo lugar do campo, que chegava com facilidade à área. Então, nesse aspecto, ele sempre foi muito bem. Mas bola por bola, eu vejo o Gerson com mais qualidade técnica, o que não significa que o Saul é mau reforço, pelo contrário. É mais uma bola dentro do Flamengo, mas que não se cria a expectativa que o Saul seja o novo Gerson. Porque é isso, a característica é diferente. O Gerson tinha uma coisa que contava demais, que é a identificação com o clube, o fato de já ser um campeão, um cara aprovado, testado e aprovado, um cara que tem conexão com o torcedor, liderança de vestiário. Então, isso daí não se repõe. Mas, do ponto de vista de opção para o treinador, de ter um cara como o Saul, eu vejo que é algo que o Felipe Luiz certamente observou pelo tempo que jogou com o Saul. Felipe adora, que é um jogador muito tático, né? De cumprir funções táticas em campo. Então, ele pode jogar no meio de campo aberto pela direita, aberto pela esquerda ou por dentro. Por dentro, um pouco mais atrás, tá? Isso. Não como 10. Pode ser um volante. Antigo. Um segundo volante ali e tal. E acho que a grande diferença que o Breyer está falando, assim, é aquela coisa do talento do jogador brasileiro, que é aquela malemolência, é aquele swing, é passar o pé em cima da bola, que o Gerson tem. Ele não, ele é um jogador mais de pegada, de força, de movimentação, sabe? Mas com boa técnica também. De obediência tática. Boa técnica, mas não é no nível do Gerson. Então, o Gerson, tecnicamente, é um jogador mais qualificado que o Saul. O Saul, acho que é um jogador muito tático. Muito de exercer as funções que o técnico determinar a ele. Quero que você faça essa função, volte aqui, marque ali, se apresente no ataque acolá. Ele é um jogador que vai cumprir isso. Mas ele é mais força do que técnico. Isso jogava com o Simeone. Exato. Jogou tanto tempo com o Simeone, não é? E versatilidade, que o Simeone também exige. A intensidade que o Felipe Luiz pede, acho que ele vai entregar. Isso, sem dúvida. E quando eu falo do Gerson colocando, eu estou meramente falando de posicionamento. Não estou querendo comparar os jogadores, como eu falei. Ocupar o espaço. Exato. Acho que ali ele cabe exatamente dentro do que o Gerson fazia, mas com características de jogadores diferentes. E o Saul também é um cara que tem lastro vencedor, não dá para se apegar só nas últimas temporadas. Na última, então, estava no Sevilha, um time que tem dificuldades há 2 temporadas, lutando contra rebaixamento, então não dá para colocar na conta dele números abaixo, tá muito relacionado ao time em que ele estava. E o Flamengo, mesmo no cenário em que o Saul não exploda, o Saul não vire esse titular absoluto, mas ainda assim pode ser um novo Vidal, um cara que não é titular, mas entra... Mas o Vidal não foi bem no Flamengo. Isso que eu ia falar, Breyer. Pelo amor de Deus, longe de Vidal. Vai decepcionar. Mas é que o Vidal, Abel, tinha uma expectativa. O cara, ele sempre quis jogar no Flamengo, sempre ali jogando em diretas.
demorou a realizar e chegou como um cara muito grande, de seleção chilena. Mas olhando ali... Vidal chamou mais atenção na comemoração do título. Não, de cima do carro. Mas em 2022, ele foi um jogador importante, mesmo não sendo protagonista. Jogador que sempre ou entrava no segundo tempo, ou na rotação de elenco, o Dorival usava. Então, por mais que tenha sido... Que se esperava mais dele, né? Mas é que eu estou contando com um cenário que não seja o ideal do Saúl. Ok. Mesmo se a contratação não estourar, é um cara que tem qualidade técnica para ser ali um 12º jogador, um cara que vai ser bastante utilizado pelo Filipe Luís por essa capacidade que o Eugênio falou, de ser um cara mais tático, com uma boa leitura de jogo. Então, ainda que sofra fisicamente, já um cara que tá com 30 anos, vem de temporadas em que não jogou tanto assim. Pode ser que o futebol brasileiro seja um peso para ele até uma adaptação. Mas tem bola para sempre ser um cara muito ativo. Até o De La Cruz, por exemplo, torcedor do Flamengo cobra muito, esperava mais o De La Cruz, mas eu vejo que tem sua utilidade no elenco do Flamengo. E o Saúl... mas ele tá decepcionando, não, o De La Cruz. Não, tá decepcionando, mas é um jogador descartável. Jogou 6 meses bem, depois caiu muito. Mas é um jogador que você abre mão ali de olhos fechados, não vai servir mais. É um jogador que tem a... Acho que hoje não seria mau negócio não, se você trouxesse alguém para ocupar o espaço dele no elenco, porque ele não tá conseguindo jogar. Com garantia que seja muito melhor, né? A gente sabe como o mercado é difícil, o Flamengo... E que jogue, principalmente, porque ele fica muito tempo fora eu acho também, que esse é o ponto principal do De La Cruz. Físico, né? Então, mas o Saúl, eu vejo que é um cara... O Flamengo é um time que tem capacidade financeira para fazer esse tipo de contratação. Certamente a diretoria conta com um cenário em que o cara emplaca, com o Jorginho, por exemplo, chega, joga, veste a camisa de titular, e também o cenário em que o jogador pode enfrentar algumas dificuldades de adaptação. E mesmo nesse cenário, eu vejo que é uma boa aposta, uma boa contratação do Flamengo, mesmo que as últimas temporadas não tenham sido parecidas ou semelhantes com o nível que ele apresentava no auge. O Flamengo confirmou a chegada do Saúl para hoje à tarde, e aí ele vai realizar os exames médicos, que é de praxe, sempre, obviamente, todo novo jogador tem que fazer os exames para depois assinar contrato. O curioso é que ele estava praticamente certo com o time da Turquia. Como é que fala, Carinho? Trabzonspor. Hã? Trabzonspor. Nossa, que coisa difícil. Trabzonspor. Esse time aí da Turquia, ele estava certo já, inclusive já ia viajar para fazer exatamente a mesma coisa, exames médicos. Flamengo no meio Flamengo, do caminho, né, o Flamengo atravessou, hein, André? Alegou questões pessoais, né, para não assinar com a equipe da Turquia. Questão pessoal, o Flamengo tem uma proposta melhor. Ó que eu tô fazendo. Questões pessoais, deve ser isso aqui, ó. Ou o Filipe Luís mandou aquele zap, né? Pô, lembra de mim, jogamos junto. Foi sumido, né? Mas, sinceramente, pensando agora vindo para o Flamengo, parece até um cenário, não sei financeiramente a comparação das propostas que ele receberia na Turquia e no Flamengo, mas esportivamente é bem mais interessante. Qual o tamanho desse time aí, do Sport, na Turquia? Que eu não consigo falar assim. Não, ele está bem atrás de Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas, mas nos últimos 15 anos chegou a ser campeão turco, tem jogado eventualmente competições europeias. Então não é a elite do futebol turco, mas é um time que já figurou. Ali, né? Eu não lembro agora o ano que ele já Trabzonspor. É isso? Trabzonspor. Consegui. Trabzonspor. Olhei. Não lembro, mas eu acho que ele ganhou o campeonato turco nesse século alguma vez. Jogou competições europeias, enfim, mas é um cenário diferente, que no Flamengo você chega para ser uma peça importante de um time que é protagonista no seu continente. O cara, quando fica entre duas opções, assim como ele ficou, é óbvio que ele analisa a grana e analisa outras coisas também, o aspecto esportivo. Tem gente que vai olhar só mais o aspecto financeiro. Tem o aspecto familiar, você está indo para 2 países muito longe, né, da Espanha, onde ele sempre jogou a vida toda dele. Então, acho que também isso pode influenciar de alguma forma. Um pedacinho na Inglaterra, mas depois voltou para... É verdade. Teve a temporada do Chelsea. Mas no caso do Saúl, acredito que o fator Filipe Luís pesou muito, porque um cara... Jogaram juntos por várias temporadas no Atlético de Madrid, foram campeões juntos, tinham uma relação próxima, então... Sabe que vai ser bem recebido, que vai ter espaço, Exato. Não é isso? E um cara que o conhece também. E mais do que isso, o Filipe Luís, a gente percebeu pelos últimos episódios, principalmente com o Pedro, que cobra um nível de entrega, de intensidade, de aplicação tática que o Saúl tem. Você pode questionar ali se não é o melhor momento da carreira dele,
dele, mas é um cara que o Filipe Luís certamente sabe que quando precisar improvisar, quando precisar que o jogador se sacrifique pelo grupo, ele tem esse perfil. Então não acredito que o Filipe Luís avalizaria um jogador que ele sabe que não vai poder contar e tirar o melhor. Então, certamente, é alguém que chega com a confiança do treinador e é fundamental que isso aconteça, porque teve gente também, torcedor do Flamengo, questionando a relação do Filipe Luís, diretores, dirigentes do Flamengo, conselheiros, a relação do Filipe Luís com o Boto, que são muito próximos. Essa afinidade precisa existir, que os caras sentem na mesa. O Filipe Luís... Ainda bem que são próximos. Exato, O cara é o cara do futebol, o outro é o técnico. Não, mas a gente sabe como o futebol gera ciumeira, né, Abel? Nesse meio de conselheiro, de gente que tá mais envolvido na gestão do futebol, que hoje é mais blindada no Flamengo. Então, é fundamental que o diretor e o treinador falem a mesma língua, que na hora que o Filipe Luís sugira um nome como o do Saúl, o diretor, ok, vamos buscar, ou vamos entender a parte física. O que não pode acontecer é no caso do Mikel, que foi um jogador que o Filipe Luís avalizou, o Filipe Luís queria, entendeu que era necessário para o elenco, e por ruído mais externo do que interno, o Flamengo volta atrás. É o irlandês? O irlandês. Não contrata porque a torcida chiou. Nesse caso do Saúl, eu acredito que o torcedor rubro-negro não vai reclamar. Um cara campeão na Europa, um cara que estava jogando numa grande liga, jogador. Mesmo o Sevilha lutando contra o rebaixamento, era o Sevilha, um clube muito tradicional. Muitas vezes não dá nem tempo da torcida chiar, que é natural também, né? Acontece várias vezes dos caras soltarem para ouvir o que o torcedor acha, para ver se vai contratar ou não. Isso já acontece várias vezes com diversos clubes no Brasil. Outras vezes não, o cara vai lá e contratou quando veja e acabou, não dá tempo da torcida. Mas esse episódio... Nesse caso do irlandês, deu tempo da torcida chiar. Pois o cara tava com passagem comprada, encaminhado, e o torcedor não quis. Nesse caso, eu vejo que é um nome que não tem rejeição, não tem por que existir rejeição, e vejo até por essa saída. Pessoal, sem sombra de dúvida, é um grande jogador. Por que a torcida ia reclamar? Não tem motivo, né? Pelo contrário, a torcida vai apoiar. A torcida reclama quando é um jogador desqualificado, mas o jogador sendo qualificado, a torcida não reclama não, pessoal. A torcida não reclama. Agora, você trazer um jogador caro, que talvez vai dar certo, é um negócio totalmente diferente, né? Não vou te dizer, mas a gente... Não. Produção nos ajuda. Você quer fazer rapidinho agora? Então vai. Rossi, Varela, Vinha, Varela, Pulgar, De La Cruz, Plata, Arrascaeta e a chegada do Saúl agora. E falta... Quantos foram? O Jorginho vai contar com o italiano. Jorginho italiano, exato. Deu 9? 9. E quantos podem jogar? 9. 9 é o limite. Então tem tá o Carrascal para chegar. Exato. Então 9 que podem estar entre os relacionados, é isso? Não, mas isso significa que os próximos movimentos do Flamengo tem que Jorginho olhar tem mais para dupla o mercado interno ou para não jogadores conta como brasileiros italiano. voltando da Europa. Perfeito. Temos um fã de esportes para completar o assunto? Então, Pois é, nação, o Flamengo esperando a qualquer momento a chegada de Saúl, né? Para vestir, né? Assinar contrato e ser o novo reforço do Flamengo, né? Tem que ter muitos, principalmente os antes, né, que não gostaram dessa notícia, né? Mas o Flamengo é assim, pessoal. O Flamengo, quando você pensa que quando você pensa que o Flamengo tá parado no mercado, o Flamengo vai lá e faz uma grande contratação. E é como eu disse, a mídia discutindo aí se a torcida vai reclamar. Pessoal, a torcida do Flamengo vai reclamar e reclamou. Acho que a torcida do Flamengo é a única que não aceita coisas erradas no clube. Por exemplo, contratação de Mickey. Quem é Mickey? Onde jogou? Fez quantos gols? A torcida quer saber disso, pessoal. É o dinheiro do clube que está em jogo. Se toda a torcida fizesse isso aí que o Flamengo faz a torcida, e é muito clube aí que não estava fundado em dívida, viu? Muito clube que não estava fundado em dívida, né? Contrata qualquer jogador, a torcida não tá nem aí. Flamengo não. Especulou-se o nome desse Mickey e a torcida já botou abaixo. Não aceita a contratação. Ponto.
Tem muito o que discutir. Outra negociação que a torcida botou abaixo. A venda de Matheus Gonçalves. Um jogador da base que é a promessa, muitas vezes relacionado, inclusive entrou no último jogo, não poderia ser vendido pelos valores que foi. A torcida protestou, não foi mais. Simples. A ida de Vitor Hugo. Não sei nem para que clube era, um clube lá de Portugal, né? O jogador ia de graça. A torcida chiou. Não, aqui não funciona desse jeito. Coisas erradas a torcida vai chiar. Agora, um exemplo. O Flamengo vai no mercado europeu, traz um jogador que fez sua carreira no Chelsea, né, no Atlético de Madrid, que tá no Sevilha. Você acha que a torcida vai chiar? Quando puxa os números, vê que o cara é jovem, 30 anos, tem muita lenha para queimar. Você acha que a torcida vai reclamar? Reclama não, pessoal. Reclama das coisas erradas. Agora, se você tá fazendo coisa errada, a torcida vai reclamar. A torcida vai reclamar. Mas, é como eu disse, né? Claro, os rivais vão ficar chateados. Tem muito torcedor aí que a gente sabe que queria talvez um jogador dessa qualidade, né? O jogador tava certo, pessoal. Tava certo com o time da Turquia, né? O Flamengo, quando o Flamengo entrou na parada aí, automaticamente o cara já soltou um depoimento lá dizendo que não ia mais, que não deu certo, que isso, que aquilo. Inclusive os torcedores do clube da Turquia ficaram revoltados, né? Mas é isso. É isso, o Flamengo é isso, pessoal. O Flamengo quando entra numa parada para contratar jogador, a gente sabe como é que funciona, né? Dificilmente o Flamengo perde uma negociação, mas se você for levar pelo lado do jogador, pessoal, o jogador vai sair futebol europeu, Sevilha, mas como ele era jogador ainda do Atlético de Madrid, para ir para Turquia. Primeiro que o futebol turco, vamos ser bem realistas, pessoal, é bem abaixo, né? Bem abaixo. E o pior, o time não tá ali na primeira prateleira do futebol turco. Se o futebol já não é essas coisas e você ir para um time de terceiro escalão, não tem lógica. Flamengo quando surgiu, Flamengo é o time. Hoje, quando se fala em time na América do Sul, o padrão é Flamengo. Então, o Flamengo está disputando as principais competições. Mas não é só disputando, pessoal. O Flamengo disputa e é como favorito. O Flamengo disputa e é como favorito. Toda vida o Flamengo entra como favorito nas principais competições. Isso aí é uma verdade, né? Sei que muitos não querem aceitar, mas é uma verdade. O Flamengo pode não ganhar, pode chegar na Libertadores, pode não se classificar, pode, mas toda vida, quando começa a competição, quem é os favoritos? Flamengo. Brasileirão, Flamengo. Copa do Brasil, Flamengo. Libertadores, Flamengo. Toda vida vai ter esses elogios, né? Mas é isso, eu acho que é um bom jogador, é um excelente jogador, muitos comparando ali ele com o Gerson. Pessoal, me esqueci Gerson, Gerson é passado. Quem vive de passado é museu. Eu acho que ele vai ser mais importante pro Flamengo que Gerson, porque Gerson não tá mais no Flamengo, então ele vai ser mais importante, né? É um jogador que joga em várias posições, como eu disse, né? É um jogador que vai entregar intensidade, como Felipe Luiz gosta. Então, pra mim, o Flamengo ganha e ganha muito nessa contratação, né? Joga de primeiro volante, joga de segundo volante, pode jogar no lugar de Arrascaeta, pode jogar de ponta, como é o caso na posição aqui Gerson atuava. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o Flamengo ganha e vou ser bem realista, né? Ele ganha também, pessoal. Ele ganha também, né? Porque ele sabe que tá vindo para um clube que, vamos ser bem realistas, talvez o salário vai ser ali do mesmo patamar do Sevilha. Sem sombra de dúvida, o Flamengo é uma equipe hoje, principalmente aqui no território sul-americano, mais importante que o Sevilha para a Europa. Vai disputar títulos, vai ser titular e, consequentemente, ele vai ter vitrine, né? E a gente espera que ele corresponda, que ele jogue bem, faça gols, dê assistência e que a torcida vai abraçar, sem sombra de dúvida, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião sobre a contratação aí. Se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.